Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Além da Vida, ouvintes da Rádio Londrina. Esta manhã linda de domingo, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho estamos aqui estudando mais um pouquinho do Espiritismo, das mensagens que nós temos do Evangelho de Jesus, para que possamos conhecer um pouco mais tudo aquilo que devemos aprender para a nossa caminhada terrena. E nesta manhã de domingo, bonita, ensolarada, vamos elevar os nossos olhos aos céus, imaginar a figura sublime do Mestre Jesus, rogando a Ele sua proteção, seu amor e seu amparo, que Ele possa nos envolver nesta manhã, para que nos inspire, agradecidos por mais um dia na escola terrena, mais um dia onde nos possibilita fazer o bem, trabalhar o amor e mudar as nossas perspectivas, buscando sempre como lema principal o amor. Para o início dos nossos trabalhos, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. A busca do conhecimento e a ânsia por saber têm acelerado o progresso da humanidade de tal forma que hoje ele se encontra à disposição de todos, tanto nas academias, nas mídias, através das modernas tecnologias. Em diversas áreas científicas, o homem tem investido recursos incontáveis, resultando vasto conhecimento que tem beneficiado profundamente a criatura humana. Apesar de todo esse conhecimento, permanece uma dúvida que gera muitas e polêmicas indagações. A identificação da nossa origem, por quem ou pelo que fomos criados. Quem ou o que criou o universo e tudo o que nele se encontra. Tem sido constante a busca do homem em desvendar esse mistério que a uns inspira temor e a outros um amor tido por inexplicável. Desde muito tempo, várias interpretações foram sendo construídas, nem sempre satisfazendo a todos. Por esse motivo, é importante meditarmos em certas riquezas que nos cercam. Atentemos para nosso corpo físico, uma máquina perfeita, com funções que nos garantem a vida na Terra, bem como a reprodução dessa vida em nossos filhos. Diante de uma pequena ave a preparar seu ninho para receber seus ovos, pensemos. Os ovos trazem no seu interior a matriz para gerar aves da mesma espécie, que mais tarde, quando adultas, tecerão seus próprios ninhos nos mesmos moldes de milênios. Observemos uma árvore gigantesca e lembremos-nos de que ela surgiu de uma simples semente. Quem elaborou esse projeto tão especial e colocou numa simples semente a capacidade de se transformar nessa maravilha? Que milagres de vida são esses? Quem ou o que os determinou e os administra? Não podemos aceitar que tudo seja obra do acaso, pois as obras à nossa volta confirmam a inteligência da criação. A curiosidade e a percepção do ser humano a tal respeito vem gradativamente se ampliando, e ele vai se aproximando dessa compreensão. Nessa busca destaca-se um nome: Deus. Quem é ou o que é? Onde encontrá-lo? Espíritos de superior elevação o definiram como a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Isso significa o Criador de tudo.
do universo, dos milhões de galáxias, das constelações formadas por um número incalculável de mundos e de todas as propriedades e leis que a tudo regem. Igualmente nos criou. Dessa forma, somos seus filhos, espíritos imortais, destinados à perfeição. Só uma inteligência suprema, com qualidades igualmente supremas, conseguiria realizar tal prodígio. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, pois todos trazemos no íntimo essa intuição. Ele não se mostra, mas se revela pelas suas obras. O universo é a manifestação da sua presença e do seu amor. Como filhos, importante manifestarmos nossa gratidão para com esse Pai Criador. E como o amor a Deus deverá ser uma consequência do amor a nós mesmos, ao próximo, à natureza e à vida, na medida em que fizermos da sua prática o real sentido de nossas vidas, mais haveremos de sentir a divina presença em nós. Deus é amor. Ao nos criar, legou a cada um de nós essa mesma extraordinária capacidade de amar, de querer bem. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Da Rádio Londrina, programa Além da Vida. Quem vos fala é Gilberto. E nós queríamos dar boas-vindas a todos, principalmente aqueles que chegam pela primeira vez ao nosso programa, para ouvir o programa, para poder compreender e entender alguns dos ensinos, que a doutrina nos traz e que a gente repassa como aprendizado do Espírito, com o aprendizado do ser que está em processo de busca da evolução. Na leitura do Evangelho de hoje, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O item 13, coragem da fé. Capítulo 24, item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus 10, 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. São Lucas 9, 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do trabalho, do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-las, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, e renegará aquele que o tiver renegado, diante que aquele que se confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai, que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade.
perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, mas respondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Assim o será os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão do desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no entendimento do que Kardec codificou, a gente começa a perceber a grandiosidade dos ensinos de Jesus. Jesus, em momento algum, ele renega alguém e fala: não, você não serve para ser meu filho, para ser meu companheiro. Ele não fala isso. Ele fala: você está em condições de se melhorar, você está em condições de aprender mais, de poder se sacrificar um pouco do seu tempo, às vezes do seu lazer, em busca de conhecimento, de aprendizado, de estudo. E é isso que a lição nos fala: a coragem da fé. Quando a gente se preocupa com os ensinos de Jesus, quando a gente começa a entender o que Jesus falava e o que ele quer nos dizer com os seus ensinamentos, a gente começa a buscar essa mudança no nosso interior. A gente começa a buscar a mudança nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, fazendo com que a gente comece a compreender, o que é Deus, fazendo com que a gente comece a se despertar para essa energia magnífica que damos no nome de Deus. E aí vem Jesus, 2000 anos atrás, quando nós ainda éramos extremamente ignorantes, o que não significa que hoje sejamos sábios, mas significa que já somos aprendizes da busca do melhoramento. E vem Jesus 2000 anos atrás e nos fala de um Deus uno, de um Deus verdadeiro, de um amor puro. Vem nos falar do amor, essa palavra tão pequenininha, tão difícil de ser praticada, porque é muito fácil a gente falar eu te amo, mas vivenciar o eu te amo não é fácil, porque às vezes exige sacrifícios enormes da nossa parte. E nem sempre nós estamos dispostos e predispostos ao trabalho, à dedicação, à atenção ao outro. E isso faz com que a gente tenha dificuldade no entendimento da palavra amor na prática. E vem Jesus então e fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Complica muito as situações da gente, porque quando fala em amar ao próximo é mais fácil, Você faz um carinho, faz um agrado, auxilia de alguma forma e consegue de algum jeito fazer alguma coisa pelo outro. Mas quando fala em a ti mesmo, aí fala em mudança, aí fala em renovação, em retífica do ser, na transformação, É aí que está a água transformada em vinho. É aí que está a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando a gente começa a compreender, quando a gente começa a aprender, a entender um pouquinho e começa a multiplicar em nós, em primeiro lugar, sem egoísmo nenhum, os ensinos de Jesus. Aí a gente começa a compreender um pouquinho do que é Deus e o potencial desse amor divino. Essa coisa que a gente às vezes não tem ideia da extensão, por mais que a gente estude, a gente sempre vai ter algo a aprender sobre o amor. Por mais que a gente busque se esclarecer, a gente sempre vai ver que ainda tem muita coisa para se fazer. E nós somos amigos e companheiros, de doutrina já há algum tempo. A gente vem buscando o aprendizado, vem buscando o entendimento, vem buscando o conhecimento e começa a perceber que quando o Evangelho nos fala da coragem da fé, não está falando de outra coisa senão de amor. Está falando do que? Da transformação do ser. Está falando do nosso interesse e no nosso melhoramento.
E aí a gente começa às vezes a observar a forma como as pessoas falam de Deus, a forma como as pessoas compreendem os ensinos de Jesus, que é o que Cristo fala aqui. Se você se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu também o renegarei perante meu Pai. Não é que Cristo vai te banir e nunca mais você vai poder se recuperar. Ele vai te dar uma chance de repetir o ano da escola e você vai estudar de novo. Você vai renascer novamente através do processo de reencarnação. Vai ter novas oportunidades até que a gente comece a aprender. E quando nós começarmos a aprender, estaremos de novo no caminho da fé. Estaremos de novo no caminho da coragem. A gente começa então num crescimento diferenciado e diferente daquilo que nós éramos. E aí a gente começa a perceber o que Jesus fala, que se você o confessar, se você confessar os ensinamentos dele. Nós percebemos isso às vezes em algumas rodas sociais, ou às vezes algum momento de uma reunião, de vários motivos das reuniões, em que às vezes as pessoas colocam suas ideias totalmente anticristãs, que falam contra a estrutura familiar, que falam contra o crer em Deus, que falam contra essa busca do melhoramento. E nós, como cristãos, e principalmente nós espíritas cristãos, temos obrigação, não é apenas o direito, não. Nós temos obrigação de colocar a nossa opinião também, porque ela também é válida. E ao invés de a gente abaixar a cabeça e deixar que o outro tripudie, pise em cima e fique amassando ali os nossas convicções, nós temos o direito de mostrar também que tem um outro caminho. Não quer dizer que a gente vá modificar as coisas, que a gente vai fazer, ficar por aí gritando nas esquinas, o nome de Deus, o nome de Jesus. Não é isso. Mas nós temos que colocar os ensinos de Jesus. Quais são os benefícios que a gente tem, quais são as formas de nos melhorarmos, de nos modificarmos, de podermos reescrever a nossa história. Porque nós temos valores intrínsecos que têm que ser colocados para fora em benefício do próximo. E que a gente sabe perfeitamente que quando nós temos o benefício do próximo, evidentemente que nós somos sempre o primeiro a ser beneficiado. Porque se nós fazemos alguma coisa pelo outro, é a lei de ação e reação. Se eu pratico bem, eu também recebo bem, embora às vezes receba ingratidão. E a ingratidão em determinadas situações, principalmente quando se fala de Cristo, ela está falando da lei de ação e reação. Em algum momento a gente pode receber a ingratidão, mas em algum momento a gente vai entender que aquela ingratidão está nos ensinando, está fazendo com que a gente consiga aprender a ter um pouco mais de tolerância, de paciência, de compreensão, de aceitação, que a gente possa descobrir no outro alguém necessitado de ter um tempo ainda para evoluir, para se modificar, para se melhorar um pouquinho. E aí às vezes a gente só reclama, não, fulano é um ingrato, eu ajudei, eu fiz alguma coisa, eu falei, eu direcionei alguma coisa, e ele fez totalmente o contrário. É o momento que o ser está passando, em que ele ainda tem aquela condição, às vezes até um tanto quanto atrasada, e ainda não teve compreensão, entendimento, melhoramento, mas que vai se modificar. Ele vai pegar os pequenos exemplos, pouco a pouco, e vai somando, e vai criando uma pequena estrutura. Seria mais ou menos como um machucado, uma ferida. Vai criando aquela casquinha, até que começa a cicatrizar e mudar o seu estado de apresentação, o seu estado geral, porque a cura está vindo de dentro para fora. A casquinha exterior é só para proteção. E às vezes aquele cascão que ele apresenta de situações em que ele não aceita, que tudo é contra, que acaba modificando pela compreensão e pela observância. Porque começa a observar o que é que os outros estão fazendo, e até que chega um momento em que a gente para e pensa,
Será que sou eu que estou certo? O mundo inteiro está errado? Será que a gente não pode começar a aprender um pouquinho a nos modificarmos, a nos esclarecermos, a nos transformarmos em seres verdadeiramente aprendizes dos ensinos de Jesus? E aí a gente começa então a colocar um pouco da fé que já está implantada no nosso chip da vida. Mas a gente começa a colocar e exteriorizar um pouco dessa fé através das nossas atitudes, né, Pedro? Gilberto, são muitos temas, né, dentro de uma só abordagem, e com certeza a transformação moral é o elemento-chave para que a gente conquiste uma condição melhor. Muitas pessoas, como você mesmo estava falando, ficam só reclamando, mas não buscam mudar. A transformação faz com que a gente tenha uma forma diferente de ver as coisas, né? Uma ótica diferente. E aí a gente começa, com certeza, a transformar a nossa vida e buscar coisas diferentes. Porque se você não alterar nada no seu contexto terreno, as coisas não vão mudar. Se você continuar fazendo as coisas da mesma forma durante todo o seu período terreno, as respostas sempre serão as mesmas. E aí a gente começa a questionar, né, que acho que a vida ela deve ser questionada a cada momento para que a gente saiba se a gente está fazendo a coisa certa. É aquela máxima que diz que quando for dormir, você, antes de buscar o sono, tudo, você tem que fazer uma autoanálise, uma reflexão para saber se durante o dia você fez as coisas certas, se você magoou alguém, se você eventualmente foi magoado por alguém, o que você pode fazer para mudar, para melhorar. Se a gente começar a pensar em tudo aquilo que a gente vai falar, vai fazer, na divisão daquelas 3 peneiras, né? Será bom para mim, será bom para a pessoa, se fizessem para mim, será que eu gostaria? A partir do momento que a gente começar a refletir, a pensar sobre as coisas que a gente vai fazer, sobre as coisas que nós fizemos, nós vamos começar a direcionar a nossa vida de forma diferente. E nada melhor do que mudar as coisas, mudar a nossa forma de fazer, mudar os nossos atos, inspirados nos exemplos de Jesus, que deixa para nós um roteiro seguro que é o seu Evangelho. E nessas ainda questões que sempre temos que fazer com relação à nossa experiência terrena, nós podemos também acrescentar aquelas perguntas, né, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. E aí vamos entender que dentro dessas questões, o incrédulo vai falar: nasci, vou viver e vou morrer e tudo acaba. Para esse, realmente, a vida não tem muita função, muita resposta, porque qualquer coisa que ele fizer está bem feito, porque ele nos preocupa com o dia de amanhã, ele nos preocupa em evoluir, ele nos preocupa em melhorar. Mas quando nós começamos a questionar e acreditamos realmente que a vida não encerra no túmulo, nós imaginamos a figura de um Pai, de um Deus, que ainda não temos nós a capacidade de imaginar o que seja Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, Livro dos Espíritos, na questão número 1, o que é Deus, fala causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Mas dentro dessa explicação, como é muito abrangente, a gente não consegue imaginar quem seria, né? E a gente sempre dá uma repercussão, uma condição mórfica de um Deus, quando na verdade Deus é algo que transcende o nosso entendimento. É um ser, se assim pudermos chamar, que criou o universo, as galáxias, criou as leis naturais que nós vivemos e que são perfeitas. Tudo aquilo que nós fazemos reverte em nossa vida, num momento ou em outro. Então, ninguém castiga, como fala Deus castiga, ninguém quer o nosso mal, mas sim o aspecto é inteiramente didático, para que nós possamos aprender com os nossos próprios erros. Mas, melhor ainda, para que nós possamos aprender também com os nossos acertos. Então,
a certeza de que nós temos um Pai, mas não conseguimos imaginar o que seja esse Pai, tal a sua magnitude, seu alcance, a sua grandeza, nós temos algumas certezas de que estamos estagiando na Terra e tantas vezes quanto for necessário estaremos aqui até aprendermos a amar indistintamente. Mas uma certeza maior ainda, e esse é o poder da fé, né? De que do aprisco de Jesus, todos filhos de um mesmo Deus, nenhuma ovelha vai se perder. Então, dentro dessas questões todas, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, nós temos que ter a certeza de que só o amor nos transformará. É através do amor que nós vamos realmente conquistar condições melhores, tanto para nós como para aqueles que estão conosco. E através do amor é que nós vamos conquistar o equilíbrio, nós vamos conquistar todos os tributos, todos os talentos que são necessários para que possamos evoluir cada dia mais. É só amando que realmente nós poderemos transformar a Terra, transformar o nosso meio, tanto no trabalho como na nossa casa e, acima de tudo, o nosso ambiente interno. O maior evangelho, o maior mandamento de Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele fala do amor de forma ampla, mas analisando esse mandamento, nós vamos entender que o maior mandamento que ele traz é amar a nós mesmos. E como é difícil nos amarmos, né? Porque ainda que tenhamos o conhecimento, e a gente vê médicos dentro desse contexto que fumam, quer dizer, de certa forma deixam de cuidar do seu próprio organismo, que foi concedido para esse momento terreno, bebem, eles sabem das experiências, sabem da realidade, porque eles trabalham isso todo dia, sabendo que isso traz para eles uma série de doenças, que quando se você realmente estivesse trabalhando o amor próprio, buscando a melhoria, o progresso, a evolução, você evitaria não só esses vícios que são mais externos, mas outros vícios, que é a maledicência, né, de você sempre estar falando mal das outras pessoas, criticando, vendo o erro das pessoas, os defeitos, que antes disso ser alguma coisa ruim para os outros, se torna ruim para você. É a pessoa que traz dentro de si o ódio, e eu me lembro do seu Hugo, nosso querido paizinho, que é difícil a gente não falar dele num programa, né? Que ele falava que o ódio, que a raiva, o rancor, é uma pedra de carvão acesa que você mantém na sua mão. Antes que ela possa queimar ou tocar alguém, ela está corroendo, ela está queimando você mesmo. Então o nosso trabalho é incessante, é uma observação diária, para que possamos mudar a nossa rota, mudar a nossa forma de fazer as coisas. E o que nos faz, o que nos move a fazer tudo isso, se não a fé, né? A fé que realmente temos que ter, de que há um Deus maior, que ama todos de forma indistinta e dá para cada um as mesmas condições. Que nesse momento terreno pode estar passando por dificuldades muito grandes, quando outros não, mas que por certo e com certeza são dignos daquilo com que enfrentam nesse momento. Porque ninguém sofre em vão, as coisas não acontecem por acaso, somos todos herdeiros do nosso passado, daquilo que fizemos ontem. É a história mais imediata para falar. O que tem hoje a ressaca foi porque no dia anterior bebeu de forma descomunal e que hoje sofre as consequências. Então, estamos nós hoje vivenciando tudo aquilo que no passado nós construímos para o hoje. E para que a gente possa ter um futuro melhor, nós também temos que construir. Mas aí fica na nossa consciência o que nós vamos construir. Porque com certeza aquilo que plantarmos hoje vamos colher amanhã, né, Gilberto? Pedro, a gente vai, à medida que a gente vai vivendo, né, a gente vai aprendendo sempre um pouquinho. A vida é uma eterna escola, né? Tanto é que costumam dizer, né, que a melhor universidade, que tem a melhor faculdade que a gente faz é a faculdade da vida.
porque a gente vai aprendendo aos poucos. Tudo aquilo que a gente aprende na teoria, às vezes, a gente esquece. Mas quando a gente aprende na prática, fica gravado. Você falou do seu Hugo, né? Nós somos filhos, né? De uma certa forma, filhos espirituais do seu Hugo, da dona Dulce. Porque a gente teve a felicidade, ainda que por poucos anos, né? Aí já próximo do final da vida deles, da encarnação deles, de poder conviver com eles. E ali era a teoria, né, do Evangelho colocada na prática diária. O seu Hugo, ele tinha um hábito de sempre ter uma piadinha nova para contar pra gente. E a gente ria, né, se divertia com as piadas dele. E a gente vai lembrando que através das piadas dele, ele colocava a gente para pensar. Muitas e muitas vezes ele contava uma piadinha e depois a gente ficava refletindo sobre a piada. E a gente começava a ver, às vezes, as lições que ele deixava para a gente, através do riso, do sorriso, né? Daquela busca exterior de alegria. E isso faz com que a gente volte para o Evangelho, né? E comece e comece a entender a alegria que a gente tem quando a gente lê o Evangelho, a gente estuda o Evangelho, a gente estuda de novo, e chega um momento que a gente começa a perceber que a cada vez que a gente lê o mesmo tempo, o mesmo trecho, o mesmo tema, a gente tem uma interpretação diferente. Isso é a vivência do Evangelho. É quando a gente começa a vivenciar um pouquinho, nós começamos a modificar os nossos hábitos, começamos a reconstruir em nós um outro homem, um outro ser, já um pouco mais esclarecido, um pouco menos ignorante, e a gente começa a ver a grandiosidade dos ensinos de Jesus, que não tem limite, né? Se a gente começa a estudar Jesus, a gente começa a ver que essa coisa que nós falamos, mas eu li essa lição aqui, já li essa lição 50 vezes, já estudei essa lição 50 vezes, e nas 50 vezes que nós estudamos e lemos, a gente viu novos detalhes. Por quê? Não é porque a lição mudou, a lição continua a mesma. Ela está gravada ali, ela foi impressa na gráfica e está o texto colocado. Mas nós nos modificamos. Nós começamos a mudar o nosso interior e começamos a colocar intrinsecamente o aprendizado e temos novas visões sobre as oportunidades recebidas. E aí a gente fala da coragem da fé. A coragem da fé vem exatamente da compreensão dos ensinos. Porque senão a gente fica como determinadas pessoas que decoram, né, o Evangelho, decoram a Bíblia e citam as coisas de memória, né? No capítulo tal, não sei o que, mas não vivenciam. Que ficam só na teoria. E Jesus pede que a gente vivencie. Ele pede que a gente coloque em prática os ensinamentos. Quando ele fala da coragem da fé, ele está falando do quê? Que nós podemos professar a fé, ele está no texto, nós podemos professar a fé, porque quando a gente fala da nossa fé, fala dos ensinamentos, fala do aprendizado, que a gente começa a modificar alguma coisa em nós às vezes vamos de encontro, né? E batemos de frente com outras crenças, com outras fés, né? Com outra forma de visão. E cabe a nós colocarmos o que a gente está entendendo, mesmo que isso não agrade os ouvidos dos outros. Da mesma forma que a colocação do outro, às vezes, não agrada os nossos ouvidos. Mas nós não podemos querer impor ao outro que ele faça isso, que ele faça aquilo. Nós podemos colocar a observação e deixar que ele reflita. Uma hora ele vai acabar refletindo sobre aquilo. Uma hora ele vai acabar refletindo sobre um entendimento, sobre a forma como ele visualiza. Ele vai modificando o seu caminhar. E ele vai criando um pouco mais de coragem de enfrentar as suas fraquezas, as suas dificuldades e começar a buscar em si a mudança que Jesus pede que nós façamos.
que a gente comece a transformar dentro de nós a água em vinho. Que a gente consiga reproduzir na prática o que aprendemos na teoria. E aí a gente vai, não é decorando, a gente vai fixando o aprendizado. Porque nós não podemos voltar atrás, né, como fala o Chico, a gente não pode parar, voltar e reescrever o início da nossa vida, das nossas vivências. Na teoria a gente pode fazer isso, na prática não conseguimos. Por quê? Porque nós já vivenciamos aquele fato. Ele já está gravado na nossa memória espiritual. Aquilo ali nos serviu de algum momento, ou positivamente ou negativamente, mas ele foi vivenciado. Ele não será esquecido. Ele pode ficar inerte. Mas a gente pode, a partir de agora, nessa lição do Chico, modificar em nós esse entendimento, modificar em nós essa compreensão e escrever um novo final. Estávamos nos dirigindo para um lado, qualquer, direita ou esquerda ou centro, qualquer coisa assim, de forma errônea, desequilibrada, nós podemos fazer disso um motivo de mudança. É aí que Jesus fala da fé, da coragem da fé. Quando a gente começa a entender, começa a compreender, começa a pôr em prática o ensinamento no nosso aprendizado, a gente começa a demonstrar ao outro a nossa mudança. A gente não fica só na palavra fita. A gente começa a praticar o ensinamento recebido. Nós nos recordamos de quando a gente veio com a doutrina, tínhamos um grupo grande de estudos lá na Casa do Caminho, e a gente via alguns companheiros, alguns amigos, né, que chegaram junto conosco lá e que já estavam mais evoluídos no aprendizado, e muitos que ainda estavam menos evoluídos do que nós, que estávamos começando a aprender. Mas a gente vê a mudança disso, essa transformação enorme. A gente vê a compreensão e o entendimento. E a gente vai vendo que através do estudo do Evangelho, através do estudo das obras de Kardec, a gente vai modificando. A gente vai fazendo o que Jesus nos fala na lição, a gente vai criando coragem de exteriorizar os ensinamentos recebidos. E de que forma nós podemos fazer isso? A gente pode fazer isso numa enormidade de situações. Através do estudo, através do ensinamento, nós podemos fazer através da divulgação, que é o trabalho que nós fazemos, né, da divulgação da doutrina. Eu recordo quando nós começamos lá atrás, né? Era um grupo na Casa do Caminho que a gente começou a fazer palestras, pequenininho, né? O Paulo, a Nina, eu, uma série de companheiros. Que a gente gaguejava muito e fazia uma colinha para poder falar ali 10, 15 minutos. Porque a gente estava começando a desenvolver em nós o aprendizado. A gente estava começando a desenvolver em nós algumas práticas. E a gente foi caminhando lentamente, e fomos começando a pôr em prática os ensinamentos. Isso não quer dizer que a gente seja melhor que ninguém, não. Pelo contrário, temos muito a aprender, temos muito a modificar, mas nós começamos a aprender lá, através do estudo, através do aprendizado, que nós podíamos fazer alguma coisa que servisse de exemplo, pelo menos a nós mesmos, e depois a alguém que estivesse nos observando. E a gente vai descobrindo que nós, fazendo a divulgação da doutrina hoje, a gente que faz palestras, está aí pelos centros espíritas quando nos chamam, a gente vai vendo o quanto é importante esse trabalho de divulgação. Porque nem todo mundo divulga a doutrina, nem todo mundo fala da sua doutrina. E a gente vai percebendo que aos poucos nós vamos nos reconhecendo, né, como aprendizes do Evangelho. Muito lentamente. Acho que se nessa encarnação a gente pegar um itemzinho que nem tem nesse capítulo, né, 14, 15,
itens, se a gente aprender um itemzinho, já é muita coisa de aprendizado, já é muita modificação, já é um esclarecimento enorme. E a gente vai mudando isso em nós vamos reconstruindo em nós os seres espirituais que nasceram puros e que se perderam ao longo do caminho, se desestruturaram e que agora estão retornando. E aí a gente começa então, quando vai fazer visita a outros centros fora de Londrina, na região, e alguém chega pra gente e fala: puxa vida, você é o fulano? Ah, você é o Gilberto, do programa Além da Vida. Lembra que você falou isso. Às vezes nós falamos aqui no programa coisas assim de 3, 4 anos para trás. Nem lembramos mais do dia que a gente fez o programa, do dia que o tema que foi, né? Porque é impossível a gente guardar tudo isso. Mas aquela pessoa especificamente que foi beliscada por alguma coisa que a gente comentou, uma informação que a gente passou, ela guardou. E guardou inclusive quem foi que falou. E guardou a forma como nós falamos. Essa pessoa vai nos observar ao longo de muito tempo. E é o que às vezes a gente chega e fala: ah, você é o fulano que falou isso. E aí surge um novo assunto, uma nova conversa, e a gente vai vendo que, por menos que a gente faça, serve para alguém. Mesmo que esse alguém sejamos nós, em primeiro lugar. Temos que buscar a compreensão e o entendimento. Mas vai fazendo com que a gente colocou aquela lição, colocou aquele tema, discutiu aquele tema, conversou sobre aquele tema, e aquilo despertou no outro alguma coisa que estava inerte nele e fez com que ele começasse a caminhar na busca de um entendimento. Tanto é que às vezes a gente, quando acontece isso, que já tem lá 4, 5 anos que aconteceu o fato da pessoa ouvir o programa, ouvir a palestra, e depois ela vem comentar conosco, mas ela continuou na doutrina. Ela começou através daquele despertar ali, que foi uma fonte para eles de água, né, no meio do deserto do conhecimento, que o despertou e fez com que ele começasse a matar a sede de aprendizado. E aí o aprendizado é uma coisa que ele é eterno, né? Tanto quanto nós. Quanto mais vivemos, mais aprendemos. Quanto mais a gente põe em prática, maior facilidade a gente vai ter em continuar caminhando. Não significa que as dificuldades nos surjam, que elas desapareçam da nossa frente. Significa que nós vamos saber lidar melhor com as nossas fraquezas, né, Pedro? É você contando a história das palestras, das mensagens que são dadas, e que para alguns cala profundamente, porque realmente é aquele momento em que aquele espírito está vivenciando uma experiência terrena mais difícil. Eu me lembrei de um período que a gente fazia palestra na penitenciária, que sempre ia o Zé Antônio Vieira de Paula, eu e o seu Romeu, um amigo nosso do Santo Espírito. E o seu Romeu, na sua humildade, tudo sempre ficava quietinho ali. E um dia o Zé Antônio, inspiradíssimo, virou para o seu Romeu e falou: faz a palestra hoje. E aí o seu Romeu fez a palestra dele bem simples, de uma forma bem coloquial, mas assim, de uma profundidade muito grande, mas com palavras não rebuscadas, não palavras extremamente do dia a dia. E terminou a palestra, nós fomos embora e eu fiquei mais para trás um pouco, e um dos carcereiros me abraçou e falou: muito obrigado pela mensagem hoje. Falou: nossa, mas esse senhor sempre vem junto, ele é o chefe de vocês, porque ele fala tão bem, fala tão bonito, como ele sabe fazer colocações e tudo. Então, dentro da nossa ignorância, a gente às vezes esquece que dentro de todos aqueles que nos ouvem, há muitas formas de você poder atingi-los, né? Chegar a realmente tocá-los com aquilo que você tem para dizer. E que palavras bonitas, rebuscadas, eloquentes, não são a coisa mais importante dentro de um contexto onde você quer transmitir alguma coisa, mas sim a sinceridade, o amor com que você fala isso. E aí a gente lembra, né, da máxima do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor não há salvação.
Então, diante de tudo isso que a gente sempre está aprendendo, está tentando estudar, porque ninguém vem aqui ensinar nada para ninguém, a gente vem aqui refletir a respeito daquilo que a gente lê e estuda, porque antes que vocês ouçam, nós ouvimos isso, né? O ouvido mais perto da boca que fala é o nosso próprio ouvido. Então nós refletimos, tentamos fazer a nossa mudança, alterar o rumo da nossa vida para que a gente possa ter uma condição melhor, porque é uma consequência óbvia, né? Quando você passa a dar conforto e fazer com que as pessoas ao seu lado vivam melhor, você também passa a viver melhor. Então, diante dessa certeza, temos que estar sempre atentos para fazer o bem, para trabalhar o bem, para espalhar o bem. Eu queria, nesse domingo, fazer um pedido especial, até vou pedir licença para o Gilberto. A gente sempre ouve na voz do José Antônio a abertura do programa e, no final, a mensagem que ele traz. O José Antônio está passando por alguns momentos mais difíceis com relação à sua saúde. Então eu queria pedir para toda a comunidade espírita e todos os amigos que assistem o programa que possamos reservar um momentinho do nosso dia para fazer uma prece em benefício dele, pedindo para que ele possa se restabelecer. Ele que é um baluarte aqui da região norte do Paraná, no Espiritismo, não só com seus trabalhos, mas com suas belas palestras e as suas colocações pontuais a respeito da doutrina, para que ele possa receber de nós todos as vibrações positivas, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que ele possa se restabelecer, que ele possa voltar a gozar de uma boa saúde. Pedro, quando você falava do seu Romeu, eu reconheço o seu Romeu, nós, durante muitos anos, a gente participou do mesmo grupo mediúnico, lá de Cambé. O seu Romeu já desencarnado, né? Desencarnou, acho que em Minas Gerais, se não me engano. Era uma pessoa fantástica, né? Porque ele era muito simples, ele, como você falou, ele ficava quieto, ele quase não falava, mas era daqueles espíritos que tinham aprendido a ficar quieto, daqueles espíritos que aprenderam uma coisa que nós temos dificuldade de aprender, que é o silêncio, né? Trabalhar no silêncio. Ele ouvia e dava espaço para que o outro pudesse se colocar. E talvez seja isso que, quando você fala que na lição da penitenciária, né, ele levou uma mensagem tão tranquila, exatamente porque ele deu oportunidade a todos de ouvirem para refletir. Ele foi lá e colocou a sua fé, né, a sua coragem. E colocou a sua coragem de fé num lugar difícil, de pessoas com compreensões difíceis, às vezes com muitas dificuldades, mas necessitadas de auxílio, necessitadas de orientação. Irmãos nossos que estão às vezes na penitenciária e que poderiam nem estar lá se tivessem parado para pensar um pouquinho. Então a gente vê que, quando você estava falando do seu Romeu, eu lembrei daquela frase célebre, né? Nos pequenos vasos encontramos os grandes perfumes, né? Aquele sujeito quietinho, que ele ficava calado ali, como você fala, estava ali um perfume perfume maravilhoso, capaz de se expandir e deixar a todos com um sentimento de alegria, de felicidade, de harmonia, de compreensão e paz. Nós estamos hoje, no nosso programa, como o Pedro falou, né, pedindo preces para o Zé Antônio. Na realidade, nós pedimos preces para nós mesmos, né, para todos nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender, e que, sobretudo, em todas as situações, que seja feita a vontade de Deus, da forma como Ele entender melhor, porque nós acreditamos que Deus é puro, justo e verdadeiro. E se assim compreendemos e aceitamos, cabe a nós darmos a oportunidade, né, para que Deus coloque as suas decisões sem reclamarmos. E a gente aprendeu isso com o Zé Antônio também, que durante muito tempo ele sempre foi um bom orientador para nós, né? Sempre foi uma pessoa
que põe em prática suas palestras, suas reflexões, seus ensinamentos. E isso foi muito importante no nosso crescimento espiritual, porque o Zé foi quem me encaminhou para o Centro Espírita Allan Kardec de Cambé já há mais de 30 anos, mais ou menos uns 30 anos, por aí. Então agradeço a Deus e peço a Ele que abençoe o Zé Antônio no seu caminhar e na sua caminhada, e que seja feita a vontade do Pai em todos os sentidos, que ele possa se reorganizar, se melhorar e continuar aonde quer que se faça necessário o seu trabalho. Nós colocamos aqui que a coragem da fé está exatamente em demonstrarmos aquilo que nós aprendemos, que o Espírito continua livre, independente da forma como ele faz. Ele que vai decidir as suas coisas e Deus que determina os momentos. Nós vamos parar por aqui, que o nosso tempo está esgotando, porque temos agora a mensagem de reflexão do Zé Antônio. Muita paz a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus e um bom domingo a todos. Olá, amigos. Nós estamos aqui agora para terminar uma homenagem que é interminável para Chico Xavier. Eu fiquei pensando o que eu poderia apresentar de Chico que me tocasse muito. E são milhares de histórias, mas uma muito pessoal, porque fui eu que fiz uma entrevista com o Carlos Bacelli, lá de Uberaba, que participou com o Chico mais de 20 anos na mesa mediúnica, contando como que foi o surpreendente encontro dele com Chico Xavier. Então, em 1994, eu fui numa caravana, minha esposa não podia ir naquela época, uma caravana que saiu aqui de Londrina, passaram 3 dias lá em Uberaba, visitando os trabalhos, enquanto Chico estava vivo, estava aqui conosco. E tive a oportunidade, através do seu Hugo, que marcou um encontro com o Bacelli, ele foi ao hotel onde o nosso grupo estava hospedado, muito gentilmente. Fizemos uma roda de pessoas naquela caravana e eu fazia entrevista e ele ia contando as histórias do Chico. E eu coloquei esse encontro dele, para o primeiro encontro do Chico, porque Chico veio de Pedro Leopoldo para Uberaba. E quando ele veio para Uberaba, Bacelli já era espírita da juventude, era estudante de odontologia. E ele participava, ele diz aqui, diz assim Bacelli, eu me tornei espírita e comecei a frequentar a casa espírita Bittencourt Sampaio, lá em Uberaba, e a participar da mocidade da casa. Comecei a estudar doutrina, a fazer pequenas palestras, exposições, e depois de um ano, um amigo me despertou e eu comecei a frequentar a comunhão espírita cristã. Quer dizer, depois de um ano o Chico já estava em Uberaba, lá na comunhão espírita, daí que ele começou a frequentar. Eu residia, como ainda resido, muito distante da comunhão, não tinha casa, e eu ia a pé da minha casa até lá. E lá eu ficava na janela, acompanhando os trabalhos, e o Chico, de vez em quando, ele me olhava-me demoradamente. Na outra semana, ele lá na janela, olhava-me demoradamente, às vezes sorria, às vezes acenava discretamente, então eu estava contando esse primeiro contato com o Chico. Agora, gente, naquela comunhão espírita, centenas de pessoas, você nunca vai saber se o Chico está sorrindo para você, para alguém que está do seu lado. Então eu sentia que o Chico sorria para ele, acenava discretamente para ele. E eu acompanhava de Bacelli aquelas preleções dos oradores que ali participavam com muita vontade também de participar daquelas exposições. Ele fazia no Bittencourt Sampaio. Mas me considerava sem condições doutrinárias para isso. Do percurso da minha casa até a comunhão espírita cristã, eu ia falando sozinho, como se eu estivesse fazendo uma palestra lá na mesa do centro do Chico. Eu ia falando, comentando evangelhos, mil ideias extraordinárias. E um dia, eu estava lá e alguém me disse que o Chico queria me conhecer. Eu fui até Chico, muito emocionado. Ele me cumprimentou e me disse assim: há muito tempo venho ouvindo você falando de longe. Ó Chico, ó mediunidade,
há muito tempo venho ouvindo você de longe, você já vinha escutando as palestras do Bacelli. Aí o Bacelli diz assim, naquele momento minhas pernas tremeram muito. E a partir daquela ocasião, eu comecei a fazer palestras lá na comunhão, que a participar da mesa. Essa entrevista com o Bacelli rendeu-nos muitas informações. Sempre li as obras do Bacelli, da biografia de Chico, tudo que ele escreveu sobre Chico, porque ele viveu do lado de Chico, tudo que acontecia de belo, de nobre, de digno, ele contava, escreveu livros maravilhosos, devem ser livros, são verdadeiras luzes espirituais para a nossa vida, alimentou minha vida muito tempo as histórias de Chico. Sempre alimentaram muito a minha vida. Mas eu queria trazer mais alguma coisinha que também tivesse me marcado, e me recordei de um fato narrado pelo Adelino da Silveira, lá de Mirandópolis, ou Mirandópolis, né? Perto de Rio Preto, um grande amigo de Chico, ele que conta histórias maravilhosas, como a do Jorge, que ficou famosa aí nas preleções da Adelino. Ele conta uma história muito bonita, uma história que eu acho que seria até a imprimir, mas a letrinha está tão pequena, gente, que eu vou tentar lembrar de qual que é uma história que me marcou muito. Lá em Pedro Leopoldo, o Chico trabalhava na, se não me engano, Fazenda Modelo, que é da Secretaria da Agricultura. O seu chefe, o seu Rômulo Josiano, um grande espírita, quando desencarnou, começou o pai do Rômulo Josiano, quando desencarnou, começou a escrever como Neio Lúcio, através do Chico, o pai do Rômulo Josiano. E o Rômulo Josiano praticamente amparava o Chico, protegia, mas proibia Chico de receber pessoas lá no trabalho, porque senão virava um inferno, vamos dizer assim, no bom sentido de tanta gente, como era na comunhão espírita cristã, e como tentavam fazer que fosse na casa do próprio Chico. Um dia, numa tarde, uma mulher muito perturbada chegou ali na região de Pedro Leopoldo e foi atrás do Chico na casa dele. E as funcionárias que trabalhavam lá disseram, olha, o Chico está no trabalho. São 10 quilômetros. A mulher perturbadíssima foi até o trabalho, bateu lá e o Chico estava trabalhando. E lá a ordem é dizer que o Chico não estava. Não, o Chico deve estar na casa dele. Mulher vê cada vez mais espumando, né? Ela mais nervosa. Essa história está no livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira. Então ela cada vez se perturbando mais, chegou na casa do Chico e disse, olha, se ele não está lá, ele tem que estar, ele não sai de lá. A mulher voltou para o trabalho do Chico, mais nervosa. Aí disseram que ele estava, só poderia vê-lo na comunhão espírita cristã. Na comunhão espírita cristã durante a noite, durante o trabalho. Ela chega. O Chico lá na mesa, pronto para o trabalho, ela chega desequilibradíssima, vai entrando, empurrando todo mundo, se aproxima de Chico e dá uns bofetões no rosto do Chico com tanta força. O Chico se assusta, se comove, na sensibilidade de Chico como pessoa e como médium. Aquilo foi extremamente doloroso por dois motivos. Pela dor física do tato e pela dor energética da dor de desequilíbrio daquela mulher. E a mulher vira para o Chico e diz assim, o senhor está pensando que eu não tenho o que fazer? Que eu tenho que ficar andando atrás do senhor para cima e para baixo? O senhor tem que me atender desequilibrado. E ainda ela olha para ele e diz assim, onde que é a sala de passe? Eu estou indo lá, o senhor vai lá me dar um passe. Depois a cura dela com o Chico. E ela sai, se levanta e o Chico pálido, machucado, trêmulo, e se manda do lado dele e fala, Chico, tenha paciência, dialogue com essa mulher, ela não está bem. E o Chico vai à sala de casa, todo mundo num constrangimento, o que vai acontecer? Pode acontecer coisa pior lá dentro, porque era uma salinha, uma cortininha. Ele sentado, fecha a cortininha e o Chico começa a se desculpar com a mulher, contar para ela que ele é proibido de receber visitas, porque se lá é o lugar de onde ele tira o salário para cuidar da família de tanta gente pobre que o procura. Se ele começar a receber as pessoas lá, ele vai ser despedido. E ele vai conversando, vai perguntando o que aconteceu. Passaram-se bons momentos, demorou bastante a conversa, a mulher se acalmou, chorou. E Chico deu o passo, saíram abraçados.
Aquilo emocionou todo mundo lá fora, que já sentia que as vibrações estavam bem melhor, e eles saem tudo. E quando termina todo aquele processo, Chico olha para Emmanuel e diz a semana, mentalmente, eu tinha toda a razão, não é, Emmanuel? E Emmanuel diz, mas ela tinha toda a necessidade. A caridade é exatamente atender aos necessitados. Se você, mesmo tendo a razão de poder até não atender, negar-se a atender, você tinha o dever da caridade. Você tinha razão, que era a necessidade. Então deixo aqui hoje essa história do Chico. É evidente que no caminhar desses programas de reflexões que Deus nos permitir, lembraremos muitas histórias que nos marcaram. Mas hoje nós terminamos aqui esse grande tributo ao nosso querido Chico, a quem nós devemos muito, pelo exemplo que ele nos deu aqui em vida física, em pátria brasileira, de que se pode viver o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza e simplicidade e profundidade que Jesus nos ensinou. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.